Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele, Jesus, perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 25. E ele, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Versículo 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Até aí, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos essa noite, damos a ti a honra, a glória, o poder e o louvor. Senhor, cada dia que passa é colocado sobre nós um fardo terrível e um fardo pesado, Senhor. O fardo de conviver num mundo caído, o fardo de conviver com seres de corpos incorruptíveis, de corpos corruptíveis, de mentes corruptas, pessoas que estão debaixo da lei do pecado, de um mundo imoral, de um mundo em declínio. Senhor, sem a sua força, sem a sua palavra, sem a sua misericórdia e sem a abundante, gloriosa graça, não podemos prosseguir. Se apieda de nós essa noite, abra os céus, nos alimenta por tua palavra, nos sustenta na tua graça, que as suas misericórdias, as quais não são as causas de não sermos consumidos, nos alcance essa noite. Graça sobre graça, se apodere desse salão, abrindo o entendimento do mais simples, dando humildade ao mais douto, nos levando todos aos pés do Calvário, sendo submissos à sua soberania. Pai amado, glorifica teu nome essa noite, que todos se calem, se curvem, reconheçam a insignificância que possuem e a grandeza da sua majestade. Te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra seu coração para a mensagem, para a palavra dessa noite. O capítulo 24 de Lucas, do versículo 3 em diante, narra a passagem dos discípulos voltando de Jerusalém, indo para uma aldeia, para o vilarejo chamado Emaús. E nós vamos explanar um pouco dessa passagem, porque o tempo é curto, todos os cultos, quanto mais no dia da Santa Ceia. Quero usar essa passagem para falar um pouco ao seu coração sobre a última palavra. A última palavra. É interessante notar que sobre cada pessoa, sobre cada homem na terra, há uma sentença sobre ele.
há uma palavra final, que muitos a têm como palavra final. Uma sentença física, quando se vai ao médico, onde o médico vai e dá uma palavra final. O seu caso não tem mais solução. Então essa foi a última palavra em relação à sua enfermidade ou à sua deficiência física. Em relação às crises conjugais, familiares, financeiras, muitos de nós chegamos num ponto que nós mesmos trazemos ao nosso coração: não tem mais jeito. Essa foi a última palavra. Então ocorre o divórcio, quando nós, a esposa ou o marido ou alguém de fora diz: não há mais solução para o seu relacionamento. Essa foi a última palavra. Então há o divórcio, há a crise familiar, há a divisão do lar, porque alguém trouxe uma palavra e colocou ela como última palavra. Não tem solução para essa casa. Então há a divisão no lar. Em todas as áreas, e às vezes um amontoado de áreas, um amontoado de situações que nós estamos envolvidos, espiritual, emocional, financeiro, físico, ministerial, e todos os setores, áreas, situações aos quais o homem está inserido. E muitas delas recebemos muitas vezes uma palavra final, e muitas vezes essa palavra é negativa. Então ali termina nossos sonhos, termina nossa esperança, por causa dessa última palavra, dessa palavra final que é liberada sobre nós. E aqui haviam alguns discípulos que tinham recebido, que tinham já dado o veredito a si próprios, que tinham já proclamado uma palavra final, a última palavra a eles próprios. Esses discípulos a caminhos de Emaús. A palavra do Senhor diz que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam voltando de Jerusalém, esses dois discípulos. Por que eles estavam voltando de Jerusalém? Eram dois discípulos de Jesus. Esses discípulos haviam conhecido Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e meio, onde a popularidade, onde se tornou notório o seu ministério, a sua vinda, a manifestação dos sinais do reino, atraiu as multidões com seus prodígios, com seus sinais. E essas multidões se tornaram seus discípulos, direta ou indiretamente, próximos ou não, íntimos dele. Esses discípulos, sendo íntimos, viram Jesus protagonizar todos os sinais. A maioria desses, vindos da Galileia, estando em Jerusalém, conheciam a lei e os profetas, conheciam acerca de uma profecia sobre o Messias. Então olharam a Jesus na ascensão do seu ministério, os milagres que ele protagonizou, as obras que ele operou, a multiplicação dos pães para mais de 15 mil pessoas, o andar nas águas contemplado pelos 12 apóstolos, e o qual Pedro compartilhou desse prodígio sobre-humano que desafiou a lei da física. A ressurreição de Lázaro, que não foi simplesmente dar vida a um morto de 4 dias, foi recompor a estrutura física de Lázaro, porque ele estava em estado de putrefação, em decomposição. Então a ressurreição de Lázaro foi mais que a alma e o espírito voltar a Lázaro. Jesus teve que recompor o tecido muscular, pele, a corrente sanguínea, batimento cardíaco, teve que trazer coloração à pele, teve que trazer a harmonia neural, para depois ressuscitar Lázaro. Com esses sinais, ele foi mostrando o seu poder, coisas que ninguém nunca viu. Como indagaram um homem que fora curado, se ele era pecador. O homem disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Eu era coxo, agora eu ando. Eu era leproso, agora estou limpo.
Nunca foram feitos sinais assim. Discípulos que aterrorizados viram ele no barco, dormindo, uma tempestade colossal, ele dormindo, ignorando a tempestade, desdenhando da tempestade, ele tendo como algo para nós relevante, irrelevante, acorda e diz às forças da natureza: mar, sossegai. Daí então é composto o Inário Batista, aquela música, sossegai. Os discípulos então dizem: que poder é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Então a popularidade aumenta e todos começam a olhar: seria esse o príncipe que veio a redimir Israel? Seria esse o salvador do mundo? Seria esse que fará sinais que nenhum outro foi? Certa vez expelindo demônios, que poder é esse que manda que os demônios saiam e eles lhes obedecem? Nunca viera outro que fizera sinais como esses. Um grande profeta se levantou em Israel, Deus ouviu o seu povo. Então eles começam, os discípulos de João Batista, a perguntar acerca dele. Ele diz: diga ao João Batista o que você vê. Os coxos andam, o surdo ouve, o cego enxerga, o cego enxerga, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Ele perdoa uma pecadora condenada pela lei em adultério. Ele perdoa até pecados. Que poder é esse que esse homem tem? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder até de perdoar pecados. Então eles estão aqui na cidade de Jerusalém. Jerusalém é o quê? A capital da paz. Jerusalém é símbolo de esperança. Jerusalém é símbolo de alegria. Jerusalém é símbolo de cura. Jerusalém é a realização dos sonhos. Jerusalém é a porta que vai se abrir. Jerusalém é a capital da salvação. Jerusalém é a cura da nossa alma. Jerusalém é a cura do nosso mal. Jerusalém é a manifestação, realização do nosso sonho. E por que eles estão voltando de Jerusalém? Voltando para uma aldeiazinha chamada Emaús? Porque quando eles remetem para aquele homem, o Salvador, e diz: esse é o príncipe de Israel, ele vai vir subjugar César, ele vai tirar Israel do domínio romano, ele vai tirar a burocracia da lei judaica, vai estabelecer um reino de paz, de harmonia, vai estabelecer a glória na terra, vai dar liberdade aos cativos, curar todos os enfermos, estabilidade econômica. Israel voltará a reinar, voltará a governar como na época de Josué, as muralhas de Jericó cairão, a cidade de Ai será tomada, o novo Davi chegou, vamos ter domínio sobre todos os outros reinados, Israel será forte e poderosa. Finalmente chega o Salvador, finalmente chega a realização dos sonhos, finalmente chegou a nós o motivo, o final de toda a nossa esperança, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele está em Jerusalém. Em Jerusalém ele chega, purifica o templo. Em Jerusalém ele faz sinais, ele faz prodígios. Em Jerusalém ele combate os filhos do diabo, sumos sacerdotes, doutores da lei, escribas, hipócritas, fariseus. E diz: está aí um homem com uma religião antilegalista, anticultural. Está aí um homem que ensina com autoridade e não como os escribas. Então nos maravilhamos. Só que esses dois discípulos chegam em Jerusalém, eles encontram aquele homem que achavam ele que ia tomar o trono, que ia pegar o cetro, a coroa, crucificado. Vem ele indo para o Gólgota, vendo ele ser cuspido, escarnecido, flagelado, zombado, vendo ele sangrar, tendo fraqueza humana, vendo ele se submeter às autoridades, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás e Caifás, vendo ele ser trocado por um assassino de quinta categoria, Barrabás, vendo ele não tendo força para sair dos grilhões, vendo ele não tendo força para resistir o chicote, o azorrague, vendo ele ali tendo a única força sendo utilizada para carregar uma cruz, e vendo ele pregado na cruz, com espinhos, com cravos, uma coroa de espinhos,
entre pecadores, um assassino, hediondo, depravado, sem força, vendido, esquecido. Alguns ainda esperam, ele pode ainda sair da cruz, ele tem uma carta na manga ainda, quem sabe? Calma, ele pode ainda executar um feito histórico, não deu ainda a 6ª hora. Então eles olham o Salvador, o Redentor, aquele a quem tinha as esperanças. Nessa hora, entrega o Espírito. Ele morre. Morreu. Quando ele morre, acaba-se o sonho. Esse aí não é aquele que nós imaginávamos. As coisas não saíram como esperávamos. O sonho não foi realizado. Acabou. Terminou para nós. A nossa expectativa de estar em Jerusalém, de estar sendo protegido, liderado pelo Rei, pelo Salvador, pelo Príncipe de toda a terra, pelo Rei do universo, pelo Deus encarnado, imortal, se foi. Então eles voltam de Jerusalém, terra da esperança, da paz, da alegria. Por que eles voltaram? Porque a alegria se foi. Não há paz, a porta não se abriu, a cura não ocorreu, os sonhos não foram realizados, acabou, foi tudo por água abaixo. A palavra final foi dada, ele morreu. Não era quem esperávamos, não fez o que achávamos, não supriu nossas expectativas, não nos realizou, não nos saciou. Então eles retornam para Emaús. Emaús simboliza o quê? A aldeiazinha, a vida medíocre, a vida paupérrima, a muleta, a paralisia, o pecado, a crise conjugal, a frieza. Emaús significa o fracasso, a derrota. Voltamos para lá, não deu certo. E isso ocorre conosco. Saímos de Jerusalém, da esperança, da paz, da realização dos sonhos, e voltamos para a nossa realidade frustrados, fracos, doentes, sem propósito. A nossa vida cristã muitas vezes é pautada por isso. A palavra final foi dada. Você está condenado a ser miserável. Você está condenado a ser um pingaiado o resto da vida. Você está condenado a ser um derrotado, um verme, andar à margem da sociedade, ser um marginal. Você está condenado a padecer esse câncer, essa enfermidade, esse vírus, esse vício para o resto da vida. Volte a Emaús. Você está condenado a ser triste, frustrado. Todas as realizações externas, financeiras, intelectuais, acadêmicas, você possui, porém é um homem amargurado, mesquinho, porém é triste, solitário, depressivo, ranzinza, iracundo, porém é vazio. Valores terrenos, valores supérfluos, fúteis. Talvez a sua vida é assim, e você tenta se preencher com as atividades terrenas, eletrônicas, comerciais, mas a verdade é que você diz no íntimo: eu sou um sepulcro caiado, uma pessoa sem personalidade, identidade, vazia, fria, calculista, indecisa, ébria. E também os seus sonhos em Cristo não foram supridos. A palavra final foi dada, não há solução para o teu caso. Então eles retornam. Eu retornarei ao meu estado original. Eu retornarei a atender a voz do pecado. Eu retornarei atender a sujeição demoníaca, a escravidão, a servidão.
É isso que acontecia com eles. Aí no versículo 14 diz: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que significa isso, igreja? Iam falando entre si, um falando com o outro, tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? A morte de Jesus, o final dos sonhos, a queda dos sonhos, a ruína, as crises vieram. Iam falando entre si. Será que você ultimamente não está falando um com o outro? Você com a sua esposa, você com o seu filho, você com o teu pai, você com o teu colega, discutindo as coisas que tinham acontecido, discutindo por que está havendo isso. Que tempo horrível é esse? Será que você não indaga seu colega, sua esposa e discute? Eu não estou entendendo essa era, eu não estou entendendo esse tempo, o que está ocorrendo? Onde está o Messias? Onde está a esperança? Onde está a fé? Onde está a robustez? Onde está a alegria? Onde está a paz? Onde estão as coisas? Porque está tudo estranho, está tudo sem sentido, sem propósito, sem felicidade, sem harmonia. E você começa a questionar seu parceiro é você. Ninguém chega num consenso, numa conclusão. A dúvida é a sua aliada, a dúvida é a sua irmã, a sua amiga, a incerteza é a sua parceira, a insegurança está do seu lado. Indagando entre si também me reporta. Entre si um para com o outro. Você e a sua consciência. Essa é a pior indagação e a batalha que travamos no campo da mente. Nós indagamos a nós mesmos e nós pressionamos a nós mesmos para que nós venhamos dar a resposta para nós mesmos. Você fez isso porque está gerando isso? Onde você vai caminhar com essa vida? A fé que você mesmo prega, ensina, professa, está vindo contra você? Como que é isso? Você começa a questionar sua consciência, seus valores, as suas escolhas. Por que as coisas estão assim? Por que estão assim? Por que não sai como eu planejei? Por que não estão de acordo com a Escritura? Por que não tem harmonia? Por que o sonho frustrou, acabou? E eles estavam desse jeito. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam caminhando por uma vereda até Emaús, falando um com o outro, indagando, questionando, arrazoando. Nós temos travado essa batalha no campo da nossa mente. Você não tem perguntado por que é assim? Você não está indagando cadê a cura que foi prometida? Cadê a felicidade que a igreja moderna, neopentecostal ensina? Cadê a prosperidade que não vem em nome de Jesus? Ela não vai vir em forma de dinheiro, porque isso não provém da Escritura. Mas onde está a ligação das coisas? Começo, meio, fim. O que está correndo com a presente era? Você deve ter visto hoje naquela TV secular uma cantora evangélica cantando a música com o padre. Que inversão de valores! O meu povo não sabe diferenciar o santo do profano, o precioso do vil. E os discípulos estão se indagando: será que eu estou correto em seguir a cruz, a porta estreita, já que aquele homem morrer nos deixou? Ou viver a religião pagã, que dá conforto, prazer e riqueza? Então pensamos em deixar a cruz. E a Bíblia diz, 15, e acontecendo que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro,
O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E o que ocorre aqui? No meio daquela crise que os discípulos estão vivendo, ouça a voz de Deus. Eu não sei se eu vou ter força física, intelectual, psicológica para dizer a profundidade do que eu estou enxergando aqui, mas eu prometo que vou dar o meu melhor. Ouça o que Deus está ensinando. Então eles, naquela tribulação, naquela guerra, naquele distúrbio mental, psicológico, emocional, naquela cegueira, onde subiu o ápice, a crise, afinal de contas, aquele em quem eles tinham depositado toda a fé, esperança, sonhos, confiança, havia morrido, havia falecido, havia sido crucificado e atravessado por uma lança. Então eles estavam debatendo numa crise, e o mesmo Jesus chegou entre eles, e começou a andar junto com eles, até Emaús, mas eles não viram Jesus, porque os seus olhos estão fechados. O que eu quero dizer com isso aqui? Mesmo no meio desse pandemônio que nós estamos vivendo, mesmo no meio dessa crise existencial, mesmo no meio do último século, século da vinda, da apostasia, da ascensão do anticristo, da carnificina geral, da inversão de valores total, mesmo no meio disso, meu irmão, ou você que não entende, é muito alto e profundo o que eu estou pregando, o seu problema é o problemazinho financeiro, é uma luta com casamento, é uma crise com uma doença, com um plano de saúde, com filhos nas drogas, mas você está inserido aqui também, como eles, indagando por que eu vivo nessa miséria. Então Jesus se aproximou, e eles não enxergaram. E Ele está querendo dizer: irmãos, talvez a crise tenha vindo em vocês de tal maneira, a situação subiu, ela afetou o seu sistema, ela afetou suas faculdades de tal maneira, que Jesus se aproxima, tem se aproximado, e você não está conseguindo enxergar Ele, porque a crise sufocou a sua visão. A Bíblia diz que no meio da discussão Jesus entrou, foi caminhar com eles, mas eles não o viram, não perceberam que era Ele, não notaram que era Ele. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo duas coisas. A primeira, as crises da nossa vida, os distúrbios, as tribulações, muitas vezes nos cegam, nos deixam surdos, nos deixam sem os sentidos, de maneira que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ver o agir de Deus, não conseguimos sentir a presença de Deus. Você não está vendo, irmã, você não está vendo, irmão, porque você está no olho do furacão, você está no ápice depressivo, você está angustiado, decepcionado, você está frustrado, abatido, desesperançoso, seus sonhos foram lançados ao chão, a sua vida é crise e derrota. Você não está conseguindo enxergá-lo, vê-lo, sentindo, mas ainda assim Ele está com você. Eles não notaram, não viram, mas Ele caminhou com eles até Emaús. Jesus está com você, Jesus compartilha com você, mesmo não vendo e percebendo, Ele está lado a lado com você. Versículo 17 diz assim: e Ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Se aproximando deles, sem eles notarem que era Ele, perguntaram: que palavras são essas que trocais? Por que estáis tristes?
Jesus nota então o estado deles. Tristeza. Estão tristes. Essa crise, meu irmão, essa palavra final, muitas vezes dada, não tem jeito. Quando uma sentença negativa te é dada, como foi dada aos dois, morreu o seu Jesus, acabou para vocês, a última palavra foi dada. E quando essa última palavra é dada a respeito do nosso casamento, família, vida financeira, ministério, até a nossa situação junto a Deus, porque o pecado nos mata e Satanás nos acusa, e muitas vezes ele decreta a sentença para muitos cristãos, você não tem mais volta, você não tem mais perdão, Deus jamais te usará novamente, você não tem o nome no livro da vida, você nunca será um escolhido usado por Deus. Satanás decreta, você toma como última palavra, e essa palavra traz o quê? Porque estáis tristes. Que palavras são essas que vocês trocam, que os deixam tristes? Tristeza é o que está reinando no coração da maioria. Tristeza é o que está reinando no meio da cristandade. Dificilmente você encontra um cristão na rua e o vê sorridente, no trabalho, na escola, nas suas atividades diárias. Dificilmente ele está alegre, sorridente. A característica de um cristão moderno, na maioria das vezes, é de nostalgia, melancolia, down, para baixo. Tristeza me leva a ver o quê? Essa tristeza trouxe aos discípulos o que traz a nós. Todo sentimento negativo está por trás dessa sentença negativa nos dada. Não foi como você queria, não foi como você projetou. O seu sonho desmoronou, desintegrou diante de você, e você se depara com ruínas. Então o estado é de tristeza. Tristeza nos leva a declínio, a derrota, frustração, nos leva a melancolia, prostração, queda, ruína. Era assim que os discípulos estavam, em ruína, desânimo, apatia, destruição, depressão, derrota, sentimento de impotência, fracasso, tempo perdido, por causa da sentença, por causa daquilo que é aparente, por causa daquilo que se desenhou na sua vida presente, por causa daquilo que aos seus olhos é o fim, é o fim, é a única vereda, é a única opção, é a única alternativa, é essa, e essa não estava de acordo com os meus planos e projetos, porque eu achei que em Cristo eu iria supri-los. Não foi isso que aconteceu. Então eles ficaram tristes, prostrados. Por que eles ficaram? Versículo 19. E Jesus lhes perguntou: quais coisas estão acontecendo aqui? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Por que vocês estão tristes? Você não sabe quais coisas ocorreram aqui em Jerusalém esses dias? Da onde vem? E Jesus: quais?
Quais coisas? Jesus o Nazareno, profeta poderoso em obras. Pensávamos que era ele que ia redimir Israel, mas foi morto na sexta e hoje já é o terceiro dia. Se bem que algumas mulheres foram encontrar o sepulcro aberto sem ninguém, mas enfim, morreu. Achávamos que era ele. Por que estão tristes? Por que estão frustrados? Porque aqui foi dada a sentença. Essa é a sentença. Essa foi a palavra final que eles tinham. O Jesus que você cria está morto. As promessas não ocorreram. Sua expectativa não foi suprida. Achávamos que era ele que remisse Israel. Achei que um dia eu ia ser homem de Deus. Achei um dia que eu ia ter um ministério. Achei um dia que a minha família ia se converter. Achei um dia que eu ia construir o meu sonho, o meu ideal, baseado nas escrituras, e teria ainda a aprovação de Deus, e julgaria eu estar fazendo para a sua glória. Mas morreu, se foi. Não é isso que acontece? Acontece um contratempo. As coisas não saíram como eles esperavam. Eles achavam que esse Messias ia vencer César, que ia sentar no trono, que ia governar o universo, que ia estabelecer um reino político, filosófico, social, cultural e espiritual, com todo fulgor, resplendor, glória na terra. Mas eles dizem aqui: esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Porque os principais dos nossos sacerdotes os entregaram às autoridades para ser crucificado. Morreu. A sentença foi decretada. Não há paz, não há cura, não há esperança, não há. E você vê diante de você o seu cristianismo não resultar em nada, a sua esperança não ser suprida por um Deus que a ti foi ensinado, que é magnífico, magnânimo, augusto, imensurável, insondável, insofismável, terrível, tremendo, assombroso, onipotente, onisciente, onipresente, digno de glória, magnificência, magnitude, glória, fulgor, exaltação. E chega diante de você e ele não consegue realizar, não consegue suprir algo em você tão simples. Acabou. Então mesmo Jesus diz para eles, preste atenção, no 25, quando eles terminam de explicar, Jesus vai e disse, Jesus disse-lhes: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quando eles anunciam a Jesus, nós estamos saindo de Jerusalém, terra da paz, esperança, realização dos sonhos, concretização do reino, para voltar para Emaús, a nossa derrota, declínio, lei do pecado, condenação, juízo. Porque a palavra final foi dada, está morto. Jesus vem a ele, honestos e tardos de coração. Essa não é a palavra final, essa não é a última palavra. A última palavra não é o pecado moendo Jesus na cruz, a última palavra não é Satanás o furando na cruz, a última palavra é domingo ressuscitando dos mortos. Essa é a última palavra. Honestos e tardos de coração. Não convinha que acontecesse isso com Cristo.
que ele padecesse e entrasse na sua glória. Jesus estava dizendo: a palavra que vocês estão dando não pode ser a última. A notícia que vocês estão trazendo é atrasada. Essa notícia, essa palavra é da sexta-feira. Sexta-feira ele foi morto. Sexta-feira o sonho foi cravado. Sexta-feira foi engolido, colocado num sepulcro. Sexta ele foi entregue às mãos dos pecadores. Sexta tudo se afundou. Mas o que está falando com vocês aqui, vos fala no domingo. Ele ressuscitou. Ele não está lá. A palavra final não é a sexta da crucificação, e sim o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. Essa é a palavra final. Versículo 31 diz assim: e abriram-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu de novo. Versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Irmão, quando a palavra foi falada novamente a eles, Jesus diz, e abrindo-lhes as Escrituras, começou a explicar de Moisés aos profetas tudo que acerca dele estava nas Escrituras. Então se lhe abriu os olhos e viram que era ele. Que olhos que eles abriram, igreja! Que olhos que você pode abrir no meio do que você está passando? Que olhos você pode ter com esse descaso, indiferença que está a sua vida, que está a sua? Não tem como ver, não tem como enxergar, mas quando a palavra é ministrada, a Bíblia diz: a fé vem e vem pelo ouvir da palavra. Os olhos da fé se abrem, e então eles se enxergam o propósito de Deus na vida deles. Qual é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A crucificação, morte, escárnio de Jesus vai cooperar para um terceiro dia de glória. Então eles entenderam a morte dele, a crucificação dele, o enterrar dele, não é a palavra final. Pela fé eu vejo que essa crise momentânea, essa indiferença social, física, profissional, essa incerteza, está cooperando para algo melhor no meu futuro. Está cooperando para que eu cresça a imagem de Jesus Cristo. Está cooperando para que eu cresça a sua estatura. Está cooperando para que eu seja conformado à imagem moral, espiritual de Jesus. Então o coração dele se abriu, a mente dele, os olhos se abriram, os olhos da fé. Pela fé, meu irmão. Meu irmão, creia pela fé. As evidências não é um talão de cheque, não um checkbook, não é dólares no bolso, não é a evidência de um sucesso, a evidência da felicidade, da vitória, da completude. Não são as coisas físicas, sociais, culturais contribuírem, mas pela fé, a guarda, a guia, a providência, a direção de um Deus magnífico na minha vida, caminhando para algo melhor. Isso é fé. Então os olhos se abriram. Seus olhos podem se abrir agora. Seus olhos da fé podem se abrir. Quando a explanação da Escritura vem, quando é ensinado desde Moisés, os profetas, o Novo Testamento, ensinando como essas coisas têm que ser, você consegue compreender que a sua vida tem algo ocorrendo com ela, e a mão de Deus treinando, moldando ela. Olhe com os olhos da fé. Faça como Jabes: amplia meus termos, alarga as minhas fronteiras.
Meu irmão, olhe pela fé o triunfo, olha pela fé a vitória, olha a conquista de almas, o ganho de perdidos para Jesus, o avanço espiritual, o progresso espiritual, a cura da alma, a regeneração em Cristo. Olhe, bênçãos sendo te dadas sim, porque elas são escriturísticas, as promessas, tudo que pedir em meu nome, crendo, receberei, desde que a vontade de Deus esteja inserida em você, pela fé. O que Jesus disse? Em verdade eu te digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para esse monte, lança-te daqui para o mar, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Jesus disse: crê somente. Para Jairo, Jesus disse para Marta: não disse eu, se credes, verás a minha glória? Jó não disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Abriram-se os olhos, então eles entenderam: não, isso aqui não é um mal, isso aqui não é tão ruim. Convinha que o Cristo padecesse para que Ele entrasse na sua glória. Deus está dizendo para glorificar você, ou melhor, para Ele ser glorificado na tua vida. Padece esse momento, creia que pela fé algo está contribuindo para uma vitória futura. Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Então os olhos abriram, e eles reconheceram: ressuscitou de verdade o Senhor, ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles diziam: a palavra final não era o sábado da morte, não era o sábado da dor, da tragédia, do infortúnio, não era o sábado da desgraça, da condenação, do juízo, do inferno, não era. A palavra final é o domingo da ressurreição. O que isso significa? Ressurreição fala de vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ressurreição fala de esperança. Oh, esperança de Israel é o nosso Deus. Oh, ressurreição fala de fé. Querido, creia no Senhor, creia na sua palavra, confie. Essa é a palavra final. Essa é a palavra final. Vida, ressurreição fala de segunda chance. Há uma segunda chance para você, há um atalho para você. A ressurreição diz: não está tudo perdido. Não é essa a palavra final, a destruição e a desgraça, mas a esperança, o novo tempo, o recomeço. Esse sim é a palavra final, porque a morte não pôde tragá-lo. Você crê nisso? Essa é a palavra final. Essa é a palavra final. Então os olhos deles se abrem. Eles dizem: olha só, porventura não ardia em nosso coração quando Ele nos falava aquelas coisas no caminho? Verdade. Agora eu pego você que está no fundo do poço, você que não vê saída para nada. Porventura você não vê, porventura não arde no teu coração, bem no seu interior, não arde que alguém ainda te vê
que não está tudo perdido. Você tem uma convicção no seu ser que arde no meio desse caminho para a derrota, para a vergonha, para o retrocesso. Não tem ainda um fogo que arde dizendo: não terminou, não acabou, ainda há esperança, não está terminado, você ainda não ruiu, não caiu. É o Espírito Santo falando a você. Espírito Santo falando a você. Quando o Espírito Santo queima, abre os olhos, eles vêm pela fé. É verdade, o Cristo deveria padecer, mas ao terceiro dia, oh aleluia, ele ressuscitou. O que é que significa? Todos que estão com uma sentença negativa, essa não é a palavra final. Essa não é a palavra final. Desde que não seja a vontade de Deus, essa não é a palavra final. Não é esse presente momento de dor, sofrimento, escárnio, penúria, indecisão, incerteza. Não é a palavra final. Pode até estar sendo provocada por Deus, porque isso faz cooperar para que você cresça a estatura de Cristo, porém não é a palavra final para a tua vida. Qual a palavra final? A ressurreição. Imagina você ouvindo: não convinha que assim sucedesse, para que eu fosse glorificado através de você? Que é isso? Não convinha que o Cristo padecesse, para depois entrar na glória? Não convinha que o revés viesse, para que viesse a vitória? Não convinha que a humilhação viesse, para que depois viesse a exaltação? Quem disse que Cristo está pregado? Que cara de dó é essa? Ai, cuspido, coroa. Quem te disse? Há 2000 anos ele está num trono de glória, com seu cetro de justiça, e governa com mão de ferro. Essa é a palavra final.